É, eu eu estava vendo assim, como tinha falado na apresentação da mesa, eu mudei um pouco a apresentação que eu ia fazer na semana passada. Me veio uma intuição de falar sobre temas fronteira, né, que sempre foi a voga nesse tempo todo com o Paulo. Lembro um tempo atrás, já tem mais de 5 anos, né, o Paulo me chamou e já estava evidente, né, dos problemas dos psicotrópicos mal utilizados, né, que causavam, inclusive provocando absenteísmo, provocando lesões no trabalho, né? Não se pode dirigir um automóvel usando benzodiazepina. Benzodiazepina, que é clonazepam, que tem o nome comercial, que é conhecido, Rivotril, não se pode. Imagina operar uma máquina, né? Em 2011, eu publiquei um manual de desmedicalização assistida, né? A gente implantou em São Gonçalo, município grande aqui do estado do Rio de Janeiro, há mais duas Niterói de tamanho. E eu me lembro que, na época, um pouco depois, né, eu falei com o Paulo Amarante, né, outro Paulo, né, o Paulo Amarante é o decano da reforma psiquiátrica no Brasil, né, é lá da Fiocruz, o Paulo Rogério deve conhecer, né, e o Paulo chegou e falou assim: Holmes, é mais fácil alguém ter problema em não prescrever do que prescrever psicotrópico. Eu falei: mas eu preciso falar disso. Bom, tinha passado o fim de semana em Angra dos Reis com a família, alguns amigos, né? Algumas famílias de amigos. Na época tinha duas gestantes. E aí nosso barco encalhou num banco de areia, né? Foi um trabalhão para tirar, né? E vários barcos pararam em volta, enfim, tiraram e ajudaram a gente, menos um barco. E aí o barco, depois que a gente saiu do canal, era um canal, ele só estava esperando a gente sair para liberar o canal. As crianças, em peso, quando viram aquele barco, né, que não ajudou a gente, quando o barco passou, elas leram o nome do barco, olha o nome do barco, olha como é que. E aí as crianças começaram a gritar: Rivotril não ajuda ninguém, Rivotril não ajuda ninguém. Né? Aí eu falei: agora eu tenho a aula, né, que eu quero levar para o Paulo. Né? Foi no fim de semana da véspera. Então, mudar assim em cima, às vezes são intuições que acabam acontecendo. Né? Por exemplo, quando o Josélio fala da Rede Nacional de Dados em Saúde, isso é de uma grandeza, né? Isso vai modificar o panorama da gestão de saúde no país, né? E o SUS é nosso, né? E o SUS é modelo para o mundo, né? Então, eu estou filiado, né, ao SUS, né? E ele tem 25 anos de SUS, como foi dito na apresentação. O Paulo Rogério fala além da norma. Aí eu falei assim, é isso, né? Então eu entendi assim por que essa intuição de mudar um pouco, porque eu vou falar de alguns. Esse é um texto, é um percurso ensaístico, né? Vamos dizer assim, que eu fiz na aula. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Eu não sei se chegou aí. Bom, então eu fiz como um percurso ensaístico, né? Eu quero trazer as dimensões do SUS. Espera aí. Só minimizar aqui para eu conseguir fazer. Eu quero trazer umas dimensões constituintes e constitucionais do SUS para o ambiente corporativo, né? Porque no SUS está lá na nossa Constituição, artigo 196 da Constituição de 88, que saúde é direito de todos e é dever do Estado, né? E com isso, né, eu quero trazer um conceito de corpo-território, né, que considera o corpo enquanto ele inserido num território e não só como um ser biológico andante, né? E aqui eu vou trazer, né, para o trabalho. Daí, como eu falei, o caráter ensaístico, porque é isso, eu estou trazendo o conceito de corpo-território para o trabalho, né? Para propor, né, com essa analogia, né, com os conceitos estruturantes do SUS, que são três, né? A universalidade, a integralidade e a equidade, que eu vou falar deles mais na frente, né? Com esse corpo-território do trabalho, para que a gente possa formular um paralelo ético e político, como o trabalho é um direito de todos e o dever do Estado. Bom, para isso, eu preciso repassar
por conceitos que são óbvios, aparentemente. Né? Conceito de saúde, conceito de corpo. Né? Todo mundo sabe o que é saúde, todo mundo sabe o que é corpo. Né? Mas uma vez uma professora de português minha, Sônia Ramos, que depois se tornou muito amiga, né? Ela até morava ali, vizinha dos Paiva, que ficou famoso no filme, né? Ela morava numa casa, e aí, só que na casa dela, que ela morava de infância, foi construído um prédio e ela e os irmãos moravam ali, ela é uma delas, né? Isso década de 40, né? Então, ali na praia do Leblon, né? Delfim Moreira. Né? E a Sônia chegou e uma vez ela me disse, Holmes, fale dos óbvios, né? Não se inibe em falar dos óbvios, né? Então, eu vou visitar aqui e revisitar os óbvios, mas com um outro olhar. E aí eu peço a generosidade de vocês para que a gente possa, embora todo mundo sabe o que é saúde, todo mundo sabe o que é corpo, que a gente possa repensar esses conceitos para chegar no conceito de corpo-território. Bom, conceito de saúde, né? Da Organização Mundial de Saúde, né? Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Eu vou falar depois da saúde ambiental para a gente chegar na saúde global, fazer um paralelo com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o SUS, né? É, a saúde global ela está um pouco além da saúde ambiental, né? Porque ela foca não apenas a saúde, como tem na Organização Mundial de Saúde, né? Como nessa definição da década de 40 que a gente conhece, mas ela foca nas populações do mundo inteiro, né? Ela considera as doenças infecciosas, doenças não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, como essas populações têm acesso à saúde, os determinantes sociais de saúde, questões globais e cooperação internacional, né? Agenda de 2030, no objetivo ODS número 8, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, é promover o crescimento econômico sustentável, inclusive e sustentável, emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todos. O conceito de trabalho começa a ganhar corpo de palavra, né, nos ODS, né? E no SUS, a universalidade. Né? O que é universalidade? Os três princípios: universalidade, integralidade e equidade. Que eu achei sensacional a fala do José e Paulo Rogério, porque a gente está trazendo para o ambiente corporativo, não fechando o jargão NR1, as normas regulamentadoras, palavras que são do campo do trabalho. O campo do trabalho ele é um subconjunto do campo da existência, né? E ele não é algo separado. É uma crítica que muitas vezes eu faço para algumas especialidades médicas que colocam-se acima, né? Como se elas fossem as criadoras, e algumas são, né? A criadora de jargões que acabam caindo no gosto popular e viram, né? Vocabulário, né? A psiquiatria, por exemplo, né? As pessoas já chegam falando assim: eu tenho síndrome do pânico, eu tenho transtorno disso, transtorno daquilo, ou seja, sai do jargão e entra na polissemia do idioma. Né? Então, a universalidade é que todos os cidadãos têm direito ao acesso à saúde. A integralidade é que esse atendimento pode ser completo, da prevenção até a reabilitação profissional, passando pelo tratamento. E equidade é tratar diferente o que é diferente, né? Busca reduzir as desigualdades daqueles que são menos favorecidos na sociedade, né? E aqui entra, eu tinha falado aqui em cima, né, da dimensão, né, da saúde global, dos determinantes sociais, né? E aqui o que são determinantes sociais, né? Da saúde. Está lá, né? Trabalho, vida e trabalho, habitação, emprego, renda, acesso a serviços básicos, né? Então, o trabalho ele é um integrante dos determinantes sociais da saúde, né? Por afetarem, né, a saúde e o bem-estar das pessoas e das comunidades, né? Outros determinantes, né? O ambiente, né? O ambiente é sempre pensado como ambiente, meio ambiente natural. Não, mas o ambiente é onde a pessoa está. O trabalho é o meio ambiente do trabalho daquela pessoa, né? A rede de transporte, muitos dos adoecimentos são
O trabalho pode ser bom, a moradia pode ser razoável, o transporte pode ser satisfatório, mas gastar 2 horas para sair e chegar de casa, isso é absolutamente extenuante, né? E muitas vezes eu não vejo, né, nesses questionários a perguntar quanto tempo você gasta para o trabalho, né? Com quem suas crianças ficaram, enfim, a gente vai chegar mais lá na frente. Bom, e o trabalho como determinante no processo de saúde e doença, né? Você tem as demandas físicas, cognitivas e emocionais, e os meios, né? A autonomia da pessoa na gestão do trabalho, a formação dela, os processos de organização do trabalho, como essas relações sociais e com colegas de trabalho acontecem, violências, né? Antigamente falava assim, burnout, viu? Isso não é um burnout, né? Assédio. Eu falo assim, já há alguns anos eu prefiro falar violências, né? E vários tipos, né? Violência psicológica, violência física, violência institucional, enfim, né? Violência, como assim? Temos um lugar, por exemplo, que temos servidores e temos terceirizados, e aí se estabelece uma relação de casta dentro, né? Isso a gente precisa reconhecer, né? Durações de jornada de trabalho, enfim, né? Segurança, né? Um chefe que sorri, às vezes as pessoas confundem sorriso como segurança no emprego, no trabalho, né? Gente, eu quero todo mundo sorrindo. Isso chegou tem 2 semanas ou uma semana, né? Todo mundo sorrindo aqui se vocês gostem do seu emprego, tá? Ou seja, isso é uma ameaça, né? E muitas vezes o chefe hierárquico, nesse caso, não se dava conta de que isso era uma ameaça, né? É, eu trouxe aqui, para ficar junto com determinantes sociais da saúde, o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade, uma lei de 2001, né? É a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, ao trabalho, à cultura, lazer, etc., né? Eu incluí gestantes, mães solteiras, familiares de pessoas em conflito com a lei, pessoas em situação de rua, pessoas idosas ou com deficiência em situação de vulnerabilidade. Ou seja, a cidade ela tem que pensar nesse cuidado, né? O SUS pensa nesse cuidado. E as organizações do trabalho não estão nem aí para isso? Não. É por isso que eu estou trazendo o conceito de corpo-território no trabalho. Porque se a gente já tem isso bem estabelecido no SUS, se a gente já tem isso bem estabelecido no Estatuto da Cidade, por que o trabalho fica de fora? Bom, passamos rapidamente pelos conceitos de saúde. Agora vamos para o conceito do corpo. Peraí, corpo é um só, cabeça, tronco, joelho e pés, 2 braços, 2 pernas, ou então, enfim, alguma deficiência. Não, peraí. As culturas veem o corpo de forma diferente, né? Diferentes epistemologias, diferentes conceitos do corpo, né? Por exemplo, um corpo integrado a outros versus um indivíduo. O corpo integrado ao ambiente versus um habitante daquele lugar, como se fosse um ocupante dali, e não alguém em interação. Um corpo integrado ao território do trabalho e à produção versus mão de obra. Quantas vezes fala mão de obra, né? E o corpo integrado em si e a separação artificial que existe entre corpo e mente. Corpo e mente é uma separação artificial. A gente vê que isso se quebra nas doenças psicossomáticas, a gente vê que isso se quebra numa série de condições físicas e mentais, né? Muita doença osteoarticular não encontra marcadores, por maior que seja a tecnologia usada, de doença, né? Por exemplo, fibromialgia. Vai pesquisar o que foi? Não vai, né? Mas a pessoa sofre, a pessoa está doente. E daí? E, de repente, que ela sai do trabalho, ela entra numa licença, ela melhora. E ela piora de novo quando está chegando perto de acabar o período de auxílio-doença. Então, tem alguma coisa acontecendo. Detalhe, não cobre, não devemos cobrar do trabalhador uma resposta imediata à sua dor.
porque muitas vezes ele não se dá conta das causalidades do seu sofrimento. Conceito do corpo, né? Assim, o corpo no positivismo científico. Aqui eu trouxe uma anedota, né? Que da nossa bandeira nacional. Vocês vão entender por que esse casal está aí, né? O lema positivista do Comte, né, era amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Se tornou na nossa bandeira ordem e progresso, quer dizer, o amor foi excluído, né? O corpo na saúde mental, aí eu estou colocando, fechando no corporativo, mas talvez a gente pudesse tirar desses parênteses, né? Seria o afeto por princípio, né? É o afeto que forma, vamos dizer, o HD das nossas relações e existências. O corpo por base, porque é ele que ancora, né, as doenças psicossomáticas e as demandas de trabalho, né? E é o corpo que sorri, logo, o corpo é a base. E a cognição, por fim, é formar, executar, cumprir, né? Mas se tornou o quê? Corpo e mente, né? Não se fala em afeto. Eu trouxe esse quadro, né, porque esse quadro é um quadro meu. O autor se chama Décio Vilares. O Décio Vilares a primeira bandeira pintada no Brasil republicano no século XIX é do Décio Vilares, né? E aí um dia eu resolvi juntar, né? Eu falei assim, espera aí, aí que eu me dei conta, né, que era o mesmo autor da bandeira republicana, né? E é um contraste assim danado, né? Inclusive esse quadro é um contraste com todas as obras do Décio Vilares que tem no Museu Histórico Nacional, né? Tem alguns museus a gente encontra, né? Eu vi se era um autorretrato, não sei se é. E tem pouca obra dele circulando, porque a esposa dele, né, conta na biografia, né, que queimou o ateliê dele, né? E aí foi dada como insana, né? Mas quando a gente vai ler como que era a relação do casal e o que ele aprontava, isso não é uma biografia oficial, né? Eu pergunto assim, quantas vezes ela não deve ter gritado isso? Estou falando do final do século XIX, para ele acordar, né? Então, aí eu trouxe assim só porque é o mesmo autor da frase que eu trouxe, da bandeira nacional. É um contraste imenso de um quadro e outro. Bom, o corpo entre os tucanos. 4 anos atrás, mais ou menos, eu cheguei e falei para o Paulo assim, né, para a gente trazer outras epistemologias, né? E aí eu entrei em contato com o professor João Paulo Lima Barreto Tucano, que tinha acabado de defender uma tese sobre o corpo, né? Uns 4 meses depois, a tese dele ganhou o prêmio de melhor tese da CAPES. Ele me convidou para ir lá na Amazônia. Foi uma experiência assim muito interessante, né? Eu fui o único médico ocidental no encontro de medicina indígena da Amazônia, né? Então foi uma experiência assim única, né? E o corpo entre os tucanos é um corpo relacional, né? Ele não é fechado, né? É algo biológico isolado. E aí, vendo como que eles veem o corpo, eu consegui entender um pouco, ainda estou tentando entender como nós vemos o corpo, né? O corpo, a composição da natureza tem no corpo, né? É água, é calor, é terra, é ar, luz, são os animais, né? É a floresta, né? E por qualidades que são de cada um, né? O corpo ele está em constante movimento, né? É atravessado, ele vive em transformação, ele se reequilibra, né? Ele é absolutamente relacional e vivo, pulsante, né? Não existe neutralidade no corpo, né? Sempre um corpo em relação, inclusive depois da morte, né? O corpo ele pode simbolicamente voltar numa árvore, né? Ele pode voltar e essa árvore ser utilizada por um neto, né? Como embarcação, né? Então há uma ligação muito presente, né? E vocês vão ver da importância disso quando trouxer o conceito de corpo-território, né? E o corpo-território, ele é entendido como uma diversidade de elementos biofísicos. Eu vou ler porque está entre aspas. Como é um conceito novo, eu fiz questão de trazer entre aspas e colocar uma referência no final, né? Que constituem ecossistemas locais da pessoa associados a dimensões simbólicas, cosmogônicas, culturais, sociais, econômicas e políticas que se engendram nesse espaço. Por conclusão, a gente tem que, o corpo é o primeiro território a ser defendido. 2, violências contra o território, o rio, a floresta, a terra, o modo de vida e produção, é violência sentida no corpo. Não é uma inferência abstrata, é uma violência sentida, dói no corpo.
3, uma violência sobre o corpo, simbólica, racial, de classe, de cultura epistemológica, sexual, ela se reflete como violência no território. 4, vamos concluir. A saúde, então, é a capacidade que nós temos de manter e recompor esse corpo, que é um corpo-território vivo, né, com sua dignidade, resiliência. Resiliência é um conceito crescente na saúde coletiva. Autorregulado e interregulado também. Ele se regula, mas ele precisa da relação. Apesar da colonização, da expropriação e da tentativa de silenciamento. A gente pode ler as violências, ou pelo menos tentar reler as violências no trabalho, como uma colonização, porque se falamos muito em cultura da empresa, cultura da empresa, todo mundo fala em cultura da empresa, mas e a cultura do trabalhador, aquele trabalhador que chega ali? Né? Então, quando o termo cultura da empresa foi criado, nós ainda não estávamos com o conceito da colonialidade, como a gente tem hoje, tão trabalhado e tão desenvolvido. Né? Então, e da tentativa de silenciamento. Né? Fui ver um paciente que só sorria, uma tentativa de suicídio. Só hoje de manhã, comecei meu dia vendo um paciente assim. Sempre um sorriso. Mantive no CTI, porque segue-se um protocolo rígido, independente, às vezes temos que seguir o protocolo do hospital. Hoje foi o primeiro dia que mostrou uma tristeza, depois de 4 ou 5 dias acompanhando. E aí eu pontuo, isso pode entristecer. Né? Estar aqui, no caso o hospital, né, internada no CTI, é um motivo de tristeza, aconteceu alguma coisa. Né? Então, essa cultura da positividade, ela acaba silenciando a pessoa para que ela possa caber na cultura proativa, alegre, festiva, produtiva da empresa. Não, a gente tem que estar preparado a ouvir algo que é uma outra cultura além da empresa. Bom, só para trazer um pouco da historicidade desse conceito de corpo-território, né? São estudos antropológicos, né, que acontecem estudando uma comunidade de mulheres indígenas camponesas da Guatemala, né, de Abya Yala, né? E aí se conclui como que essas mulheres, né, elas eram absolutamente ligadas aos modos de vida, às identidades, e aí incluído o campo, a floresta, as produções coletivas, né, e comunitárias que existem nesses territórios. Né? O território ele constitui o organismo físico, psicoemocional, mental e espiritual das mulheres. Reparem, psicoemocional e mental, né, são campos diferentes. Né? Assim como as florestas, a fauna e a flora e as águas são mantidas pelos seus corpos. Né? Ambos, corpo e território, vivem em profunda relação de codependência ecológica. É uma codependência. Né? As pessoas não se interrogam, às vezes, por que o líquido menstrual, isso conversando com indígenas, né? E com, evidentemente, momentos assim que a gente pode ser bem recebido, né? Para falar de temas que, em princípio, são das mulheres, né? E como um homem biológico, né? Eu acho que são momentos assim de muita generosidade quando nos permite entender um pouco, né, por exemplo, do que é a menstruação. Menstruação em várias culturas são diferentes. E na cultura da empresa isso não é considerado. Né? E não é considerado. Em algumas culturas, a mulher, quando está menstruada, ela fica entre mulheres para ser cuidada. Né? O líquido menstrual o que vai o que há de mais nobre, né, na natureza, porque ele vai nutrir a fase inicial da vida. Imagina a qualidade, vamos chamar assim, desse líquido para que possa, né, que estava no útero, né, para que possa receber e nutrir e criar a vida a partir dali. A vida é criada a partir dali.
Então, quando não há a fertilização, ele volta para a natureza. Nas cidades, ele é jogado fora, né? Isso é uma diferença assim cultural imensa, né? Tanto é que muitas mulheres hoje coletam e colocam em plantas, né? É uma forma intuitiva, muitas vezes, de resgatar essa ligação com a natureza. Eu costumo dizer assim, pelo menos é assim que eu percebo, né? Intuo, né? Eu acesso à natureza por intermédio da mulher. A mulher ela tem essa percepção do espaço, né? Quer ver um exemplo em civilização? Cassandra, né? Cassandra, a louca, né, de Troia. Os gregos vão entrar, né, na guerra de Troia. Os gregos vão entrar, cala essa louca, mata essa louca, né? Os gregos entraram em Troia, né? Então, pequenos elementos são juntados e a intuição é uma análise ultra sofisticada que a mulher, homens também fazem, né? Mas a mulher ela faz isso até o corpo dela cicla com a natureza, né? Ela tem uma percepção do espaço por necessidade maior do que do homem, né? Bom, então quando a gente traz o conceito de corpo-território, né, isso abre um debate conceitual, né, para definição de territórios, definição de corpos, né? É o trabalhador versus corpos-territórios no trabalho, né? São os conceitos de colonialidade e interseccionalidade, né? Interseccionalidade é estudar várias variáveis juntas, né? Por exemplo, cor, raça, gênero, né? Nível socioeconômico, que tudo isso conflui, não estudar separado causa um efeito menor do que quando a gente estuda no conjunto, né? Então, a interseccionalidade veio para ficar, né? Esse conceito ele atualiza o vocabulário decolonial no ambiente do trabalho, né? Ele integra narrativas quilombolas, indígenas, agroecológicas, ambientais, comunitárias, laborais, né? Ele dá visibilidade a experiências subalternizadas, ou seja, aqueles que não conseguem falar, o trabalhador que não consegue falar, que está submetido à cultura da empresa, ele vai poder falar, né? Então, está na hora, né, da gente tirar um pouco do que é essa cultura da empresa, quando essa cultura mata a cultura do trabalhador. Porque a cultura da empresa é uma pluralidade de culturas com uma historicidade, tanto dessa empresa e das pessoas que passaram por ela, quanto desses que vão chegar. A empresa precisa estar viva, respirando novos ares para poder se reatualizar e não se fechar numa cultura, porque aí não é cultura. Bom, isso essas questões elas integram uma proposta de uma construção de territórios saudáveis e sustentáveis. Isso é um conceito, né? Então vamos lá, só para trazer articulação do conceito corpo-território com o trabalho, né? É o conceitos de direito à cidade, né, que de Lefebvre, né, que é para além do serviço, é a construção e gestão desse espaço, participação política, isso no conceito de cidade. Por que não no espaço de trabalho, né? É um conceito de Milton Santos de espaço cidadão, né? O espaço, né? E aí eu estou falando sempre do espaço de trabalho, tá? O espaço ele é produto e produtor de relações sociais. Isso é óbvio, né? A gente está aqui reunido por conta das relações que a gente fez no trabalho, né? Algumas são relações de amizade, amizades sólidas, né? Então, isso é o exemplo, né? Bom, então o corpo-território, já vimos, é um território vivo, ele é político, ele é porque toma decisões, participa e afetivo, fundamentalmente afetivo, né? Isso é uma trilha para a construção dos territórios saudáveis e sustentáveis, né? Ele se relaciona, esse território, TSS, Território Saudável e Sustentável, ele se relaciona à promoção da saúde, ao desenvolvimento humano, buscando reduzir vulnerabilidades ao se articular com os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né? Tem uma referência no final, né, que eu coloquei, se alguém quiser aprofundar. Né? E o Corpo Território e Trabalho é uma trilha para a construção de ambientes, né, de territórios de trabalho saudáveis e sustentáveis. Né? Então, estou trazendo o conceito de territórios saudáveis e sustentáveis para ambientes, territórios de trabalho saudáveis e sustentáveis. Né? Bom, e
eu podia não citar, mas deixa eu citar a NR1, né? Até porque quando o Paulo Rosales fala além da norma, né, ele me autorizou a não citar nenhuma norma. Mas como é muito falada, né, eu falo assim, deixa eu falar, mas colocar entre parênteses. Basali dizia que um diagnóstico psiquiátrico não abandona ele, não. Às vezes é tudo que a pessoa tem, ela se apega, eu tenho um transtorno, mas coloca entre parênteses, né? Então vamos colocar a NR1 entre parênteses, né? A escuta como instrumento de tratamento. E aí, esse silêncio eu vou ler, então, a partir do conceito de corpo-território, né? O silêncio é um índice de desterritorialização. O absenteísmo é o índice de desterritorialização. Presenteísmo é índice de desterritorialização. E idem para os adoecimentos. Bom, relendo, então, a NR1 pelo conceito de territorialização, desterritorialização, né? Compreendendo, a gente já tem instrumento para compreender que o corpo do trabalhador é um território vivo dentro da empresa, a gente compreende que assediar é invadir um território. Impor meta impossível é devastar um território. Silenciar, obstruir a fala é colonizar o território. Acolher, adaptar o ritmo, pactuar retorno e proteger o vínculo é cuidar desse território e prevenir a ruptura. Essas iniciativas elas têm direito em queda de afastamentos prolongados, mesmo antes desses nomes serem colocados, né? Diminui o afastamento, menor rotatividade, menor índice de judicialização e maior capacidade de retorno ao trabalho com readaptação ao invés de descarte. Aqui eu fiz um quadrinho, já estou terminando, para sintetizar, né, Cadê? Aqui. Deixa eu colocar o quadro, só que já estou acabando. Bom, pareando os princípios do SUS em uma leitura para o ambiente de trabalho como território saudável e sustentável, né? Seria, vamos dizer, a conclusão ensaística disso, né? Já falamos da universalidade, da integralidade, da equidade, né? Eu vou falar da leitura do ambiente de trabalho, né? A universalidade teria o equivalente como direito universal ao trabalho digno e saudável, né? E aí a gente pode anunciar, né? Todo trabalhador, servidor, seletista, efetivo, terceirizado, aprendiz ou eventual tem direito a um ambiente de trabalho livre de violência simbólica, livre de riscos evitáveis e metas desumanizantes. A escuta clínica institucional deve alcançar a todos, cuidando mais daqueles que são mais afetados pelas hierarquias. Há aqueles que são mais afetados por hierarquias. A gente precisa falar disso, né? E trazer. Nenhum problema, né? Sabendo a hierarquia, aquele que é mais afetado, mas a gente tem que cuidar mais desse. Cuidado integral do corpo-território no trabalho. O trabalhador é sujeito inteiro, com sua historicidade, com as suas redes, com as suas culturas. Uma vez eu tive com o professor Antônio Olinto, diplomata acadêmico da Academia Brasileira de Letras, né? E foi lá na academia. E aí ele estava assumindo a Secretaria de Cultura do Rio. Aí ele chegou assim, como eu mudei o nome da secretaria, né? Agora, Secretaria das Culturas. Ele pluralizou. Não sei como é que está hoje, né? Isso tem mais de 20 anos. Não sei como é que está hoje, né? Então, esse conceito de culturas eu aprendi com o professor Antônio Olinto há bastante tempo, né? Não existe a cultura. Não existe, né? Se há a cultura, há o epistemicídio. Ponto. Não há como uma cultura numa sociedade ser única, né? Mesmo de uma empresa, né? A cultura da empresa é esse mosaico, essa polissemia das culturas, né? Bom, cuidar integralmente implica mapear riscos físicos, químicos, psicossociais, todo mundo sabe. Promover espaços de fala, acolher crise e garantir retorno protegido após o adoecimento, né? E aqui eu perdi, aqui eu não consigo ver. E equidade, né? Como gestão ética do risco humano. Priorizar setores e grupos mais vulneráveis às violências laborais. Negros, mulheres, jovens, trabalhadores de base, idosos, equipes sob pressão extrema, mulheres grávidas, pessoas que moram longe, e oferecer mais proteção, pausas, mediação, escuta, onde exatamente onde tem mais sofrimento. Isso é prevenção,
e é reparação, né? Não é privilégio, impacta positivamente a produção. Essas são as referências que eu falei, e é isso, né? Eu quis fechar com essa frase: por trabalhadores cada vez mais territorializados. É isso, gente. Obrigado.